Bom dia, moçadinha, tudo tranquilo, tudo bem? Seguinte, continuando aí, né, nossas aulas sobre forças. Primeiro eu gostaria de falar para vocês a respeito da Geek, né, que vocês irão fazer o Geek Test na terça e na quinta, né, amanhã e quinta, né, terça dia 6 e quinta dia 8. E o segredo para fazer a Geek, pessoal, assim como qualquer outra prova, né, é manter uma rotina de leitura. Então vocês façam a leitura das questões e se você sabe resolver a questão, já durante a leitura você já tem alguma ideia como vai resolver, já começa a resolver. As questões que você não consegue resolver, que você começa a ler e fala, olha, essa eu não sei ainda como fazer, você vai pulando, tá? Por quê? Porque se você perder muito tempo numa questão em que você demore para realizá-la, você não consegue fazer as outras. E de repente, mais para frente, tem questões mais fáceis. Então a gente vai pegando lá as questões mais que a gente consegue resolver, vamos resolvendo e depois a gente dedica mais tempo para as questões mais elaboradas e mais difíceis, tá bom? Então essa é a primeira dica aí para você realizar o seu Geek Test, tá? Outra coisa é muito importante a gente resolver essa provinha, por que essa avaliação, né? Porque nos coloca numa situação um pouco diferente, onde nós temos diversas informações ali. Então, o nosso ensino ele é segmentado, né? Então a gente tem aula de física, aula de matemática, aula de química, aula de história, aula de biologia. Mas nas questões que vocês vão se deparar daqui para frente, na Geek Test, mais para frente quando vocês forem fazer exames de vestibular, concursos, as questões costumam ser interligadas, utilizando-se duas ou três áreas do conhecimento, né? Então, é bacana realizar essas questões com concentração para vocês também irem se informando de como ir conseguindo lidar com essas situações aí de questões mais elaboradas, tá bom? Bom, nós começamos a falar de força de atrito, né? Na semana que vem, na semana passada. E antes de eu falar de força de atrito, eu vou fazer um exercício aqui, da segunda lei de Newton também, que, que mostra, né, como que a gente vai agir no caso de a gente ter mais de uma força incidindo no mesmo corpo, né? Que as forças de atrito são sempre assim também, né? São forças que incidem no corpo que aparecem de acordo com a outra força. Então, a gente aplica uma força no corpo, aí a força de atrito aparece, tá bom? Então, antes disso, eu vou resolver esse exercício para a gente se habituar em como que faz. E se vocês já estão vendo aqui, né, ó, do lado esquerdo aqui, ó. Então tem um bloco lá, deixa eu aumentar o tamanho da tela aqui, ó, para ficar mais fácil da gente visualizar. Um pequeno bloco de massa 2,5 kg, 2,5 kg, está submetido à ação exclusiva de duas forças. Então não tem outras forças, só tem essas daqui. Na verdade ainda tem aqui, né, pessoal, ó, existe uma força peso, porque esse bloco está sendo puxado, supondo que ele está na superfície da Terra. Existe uma força peso, que a gente calcula aqui como sendo a massa dele vezes a gravidade, que é 2,5 vezes 10 aproximadamente da gravidade, dá 25 newtons de peso. Porém, o corpo não está indo para baixo. Se ele não está indo para baixo, é porque tem a reação ao peso, que é a normal. Essa força aqui apontando para cima. Tá? Existe a força normal, que é igual ao peso. Tá? Por isso que o corpo está num plano aqui. Como as forças são iguais, pessoal, uma força para cima de 25, uma força para baixo de 25, a gente fala que elas se anulam. Essas duas forças se anulam. Por isso que, em tese, elas somem daqui. Né? A gente pode desconsiderar elas, porque uma está anulando a função da outra. Tá? Então a gente vai trabalhar com as forças na horizontal só, tá? Horizontais e constantes, F1 e F2, como mostrado na figura.
Então, nós temos aqui uma força F1 para a direita, ó, sentido positivo para a direita, F2 apontando para a esquerda, que é o nosso sentido negativo. Poderia ser o contrário? Poderia ser o contrário, sem problemas, tá? Ele fala assim, ó, sabendo que as intensidades de F1 e F2 valem respectivamente 100 newtons e 75 newtons, ou seja, F1 100 newtons, F2 75, e que este bloco não realiza movimento de rotação, ou seja, ele vai retinho, sem rotacionar, caracterize a, olha aqui o que ele está pedindo, ó, aceleração adquirida. Então, ele quer que a gente descubra o valor do A, da aceleração, certo? Por esse bloco em unidade de SI, ou seja, Sistema Internacional. Qual que é a unidade de aceleração no Sistema Internacional? Metros por segundo ao quadrado. Pessoal, existem diversas fórmulas para acharmos a aceleração. Tem o voo até V igual a V0 mais AT. Tem o sorvetão, ΔS a V0T mais AT quadrado sobre 2. Tem o Torricelli, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS. Porém, vocês estão observando aqui que não tem velocidade, não tem tempo, essas grandezas não existem aqui. Tem uma outra forma para a gente achar a aceleração, que é pela segunda lei de Newton, que nós estamos envolvendo força aqui, ou seja, a força resultante que age num corpo é o resultado da massa dele vezes a sua aceleração, tá? Põe uma setinha aqui, porque a força é um vetor, pessoal, tem intensidade, tem direção e tem sentido, tá? Força resultante é resultado, é igual a massa vezes a aceleração do corpo. Ele deu a massa do corpo? Sim, 2,5 kg. Ele deu a força do corpo? Ele deu duas forças que agem no corpo. Então, através dessas duas forças, a gente consegue encontrar resultante. E se eu tenho a força resultante, se eu tenho a massa, eu vou encontrar a aceleração. Então, o primeiro passo aqui, ó, o primeiro passo que a gente tem é encontrar a força resultante. O que é a força resultante mesmo? É uma força, só uma força que simboliza, que simplifica essas duas aqui como se fosse uma única força que a gente aplicaria. Então a gente pega essas duas forças, transforma ela numa força só. Olha aqui, se eu tenho uma força F1 para a direita de 100 newtons e uma força F2 para a esquerda de 75 newtons, a força resultante ela vai apontar para o lado da força de maior valor. Então, nós vamos ter uma força resultante aqui para a direita, horizontal para a direita, tá? E como que a gente faz o valor da força resultante? Então, a força resultante é a soma das forças parciais, F1 mais F2, tá? Acontece que F1 está para a direita, vale 100 newtons, 100. F2 está para a esquerda, se está para a esquerda, está apontando para o sentido negativo, então esse 75, na verdade, ele fica menos 75, tá? 100 menos 75, a força resultante, nesse caso, para nós, vai ser 25 newtons de módulo, né, horizontal para a direita, da esquerda para a direita, tá bom? Então, eu já tenho o valor da força resultante, 25. Nós temos a massa do nosso bloco, né? A massa do nosso bloco é 2,5, então eu só venho aqui e substituo na equação da segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes a aceleração. No lugar da força, eu coloco a força, 25. Copia. Depois do 25 da força, vem o sinal de igual. No lugar da massa, 2,5. E a aceleração, A. Tá? Para achar o valor da aceleração, vou pegar esse valor aqui, vou passar ele para o lado de lá, fazendo a operação inversa dessa aqui, certo? Então, vai ficar 25. Aqui era a multiplicação, não era? Então, ele passa para cá, dividindo por 2,5 é igual a A. 25, se fosse 25 dividido por 25, seria 1, mas é 25 dividido por 2,5.
que é 10 vezes menor que 25, então o resultado aqui da aceleração vai ser 10, e a unidade no sistema internacional, metros por segundo ao quadrado. Ou seja, aqui, né, pessoal, a aceleração desse corpo aí seria a mesma coisa que ele estivesse caindo em queda livre, né, com uma aceleração de gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Muito fácil, muito simples, muito tranquilo, tá? Então vamos agora falar sobre a força de atrito, né, que é o objetivo da nossa aula aqui, né? Força de atrito. Pessoal, força de atrito é uma força de resistência. É uma força de resistência. Muitas vezes nós podemos pensar que a força de atrito é uma força que atrapalha o movimento. Pode até ser, porém a força de atrito é uma força muito importante para que nós possamos caminhar, para que nós possamos andar, para que os carros possam se deslocar. Então é o seguinte, primeiro vamos falar do coeficiente de atrito. Coeficiente de atrito. Pessoal, a palavra atrito, né, quer dizer esfregar, confronto, tá? O objeto está em atrito com a superfície. Então, o que acontece? Se a gente tem uma superfície lisinha, né? Se a gente tem uma superfície bem lisa, retinha, assim, ó, um vidro, por exemplo, né? Ele tem um coeficiente de atrito baixo, por exemplo, um vidro bem reto, né? Ele tem um coeficiente, um μ baixo, um coeficiente de atrito pequeno, né? Ou seja, a superfície é lisa. Se você molhar ainda essa superfície, você vai deixar com menos atrito ainda. Agora, por exemplo, quando a gente pega uma superfície que tem bastante rugosidade, pessoal, um chão aí, ó, de cimento, por exemplo, o que acontece? Você tem muitas pontas aqui, desculpe, e essa rugosidade faz o quê? Aparecer um μ maior, um coeficiente de atrito maior, ou seja, se a gente colocar dois objetos aqui na primeira superfície, na segunda superfície, né? Na primeira superfície vai ser muito mais fácil você movimentar, ou seja, vai ter menos atrito. Na segunda superfície vai ser mais difícil você movimentar, tem que colocar uma força maior, porque aqui, enquanto na primeira existe um pequeno atrito, né? Na segunda superfície aqui o atrito é maior, né? Por conta da superfície, né? Tá bom? Muitas vezes a pessoa fala assim, o atrito é uma força que vai contra o sentido do movimento. De uma maneira geral, sim, né? Mas se a gente for observar mais de perto como é o atrito, por exemplo, o atrito é uma força responsável por fazer a gente andar, certo? Então, imagina aqui uma superfície, o chão, né? O piso que a gente está aí, né? Uma superfície, o solo. Você está aqui, né? Eu vou desenhar o pé aqui, pessoal, da gente. Então, você está aqui, vou desenhar o pé aqui de uma maneira bem grande, né? Só para a gente ilustrar aí. O que acontece? Quando você vai se movimentar para lá, ó, por exemplo, para a direita, o que acontece? Você faz uma força para a esquerda, você empurra o chão para trás, certo? Você cria uma força aqui. Tá? Você cria uma força de impulsão aí para trás, certo? Se esse chão for muito liso, o que acontece? Essa força, o seu pé vai para trás e você não consegue ir para frente. Né? Imagina quando está molhado, por exemplo, o piso está molhado, você faz uma força muito grande para trás, você não consegue ir para frente. Né? O que acontece aqui? Aparece se o piso tiver atrito, vai aparecer uma força de atrito para frente, né? Uma força de atrito para frente. Né? Você empurra o chão para trás e o chão devolve uma força de atrito para frente. E essa força de atrito que vai fazer com que a gente se movimente para a direita. Tá? Ela vai ajudar a gente a se movimentar para a direita. Tá bom? Então ela precisa, né, pessoal? Então essa força aqui precisa ser maior que a força de atrito. A gente precisa vencer a inércia do corpo parado para conseguir andar. Mesma coisa é o pneu do carro, por exemplo, ou de bicicleta. Então, no solo, o que acontece?
Tentar desenhar uma bicicleta, um carro aqui rapidamente, né, pessoal? Aqui a bicicleta, a roda da bicicleta, certo? Bicicleta bem mal desenhada, né, pessoal? Mas tá aí, pedalzinho aqui e assim por diante. Banco, beleza. O que acontece com a bicicleta? Você pedala ela, né? O que acontece? A bicicleta vai se movimentar para lá se você pedalar ela para frente, né? Porém aqui, ó, o pneu, pessoal, da bicicleta, que é o pneu que traciona, na verdade é o pneu traseiro, né? Ele vai empurrar o chão para trás. Se ele vai empurrar o chão para trás, aparece uma força de atrito aqui, né? Que vai fazer a bicicleta se movimentar para a direita, tá bom? Então, como calcula a força de atrito? Força de atrito é o seguinte: força de atrito é o coeficiente de atrito, μ, né? Vezes a normal, tá? μ vezes a normal. Então, força de atrito é o μ vezes a força normal. Nos casos que a gente tem um plano aqui, ó, igual esse aqui, a força normal é igual ao peso. Então, você pega aqui o nosso corpo, por exemplo, tem um peso dele para baixo, que é massa vezes a gravidade, e a normal vai para cima, a normal é igual ao peso. Bicicleta, a mesma coisa, peso da bicicleta para baixo, e existe uma força normal para cima, peso é igual a normal, tá? Existem alguns casos que o peso não é igual ao normal, mas a gente não entrou ainda neles. Vamos falar na aula de sexta-feira, tá? Quando o peso não é igual a normal. Aqui, por enquanto, vamos trabalhar só com peso igual a normal. Então, se o peso é igual ao normal, né? Como normal é igual ao peso, né? Eu posso colocar nesses casos aqui onde há um plano que a normal é igual a massa vezes a gravidade. Massa vezes a gravidade. Tá bom? Tranquilo? Então, vou colocar só um... Deixa eu ver os exercícios que eu preparei aqui para vocês, para ver se a gente já pode discutir sobre ele. Sim, já podemos. Aí vamos falar dos dois tipos de atrito que a gente falou lá, né? Que é o atrito cinético, ou seja, parado, ou atrito dinâmico, atrito estático, que é o parado, né? Ou seja, está parado, estático, que é quando o objeto está sem se movimentar, está parado. E o atrito dinâmico ou cinético, que é o atrito quando o corpo está em movimento. São diferentes, professor? São diferentes. Tá? Eles podem ser muito parecidos? Sim. Eu pedi para vocês pesquisarem sobre isso, né? Eu pedi para vocês fazerem um gráfico do atrito cinético pelo atrito estático, dinâmico, né? Atrito estático pelo atrito cinético. Então, o que acontece? Funciona assim, ó. Então, vamos pegar um corpo aqui, força, né? E aqui a força de atrito, né? Força por força de atrito. Pessoal, se um corpo está parado, paradinho aqui, não tem nenhuma força agindo sobre ele, só tem o peso para baixo e a normal para cima, então a força resultante nesse corpo aqui é zero. Força resultante no corpo é igual a zero. Então vamos pegar aqui uma mesa, é a mesa que eu estou aqui. Ó, vou pegar e vou fazer uma força aqui nessa mesa que eu estou, vou empurrar ela. Ela está saindo do lugar? Não. Por que ela não está saindo do lugar? Por quê? Então, ó, eu vim aqui na minha mesa, apliquei uma força nela para a direita. Tá? Por que ela não saiu do lugar? Ela não saiu do lugar porque existe uma outra força em algum lugar que está impedindo essa força vermelha aqui de empurrar o corpo. Ou seja,
Se eu apliquei uma força na mesa, ó, tô aplicando aqui, ó. Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Tá aqui, ó. Tô empurrando a mesa. A mesa não tá indo. Quer dizer que tem uma outra força no sentido contrário, tá equilibrando, tá anulando essa força que eu tô fazendo. Então, eu apliquei uma força para a direita na mesa. Existe uma outra força para a esquerda que está anulando essa minha força, certo? Ou seja, a força resultante continua sendo zero. E quem é essa força? É a força de atrito, que não deixa a mesa se movimentar. Mas conforme eu vou aumentando essa força, ó, sem força a mesa não se movimenta. Coloca um pouquinho de força, a mesa não se movimenta. Coloco mais força, a mesa não se movimenta. Se eu colocar mais força ainda, a mesa começa a se movimentar. Ó, devagarzinho começa a movimentar a mesa. Ou seja, eu parti da posição de atrito estático para a posição de atrito dinâmico ou cinético. Tá bom? Então, quando a gente vence a barreira do atrito estático, a gente fica com o atrito cinético. E não sei se vocês já notaram, quando você empurra um carro, vai empurrar uma mesa, é difícil colocar ele em movimento. Você faz uma força grande para colocar em movimento. Quando o objeto entra em movimento, você alivia essa força, certo? Por quê? Porque o coeficiente de atrito cinético é menor que o coeficiente de atrito estático, tá bom? Então, o que acontece com o gráfico? É assim, ó. Você aplica uma pequena força, né? E ela vai ser... Isso aqui tem que ser sempre retinho, viu, pessoal? Tem que ser aqui um ângulo de 45 graus. Você aplica uma pequena força de 10, aparece um atrito de... Vamos pegar 1. Aparece um atrito de 1. Você aumenta essa força para 2. E o atrito também vai aumentar para 2. Né? Certo? Você aumenta para 3 e o atrito aumenta para 3. Aí vai chegar um momento que você vai chegar no limite aqui, onde você aplica uma força de 10 e a força de atrito é 10. Quando esse objeto entrar em movimento, quando essa mesa entrar em movimento, imediatamente você vai ter uma queda dessa força de atrito, né? Você vai manter a força igual a 10, a força de atrito vai ficar menor um pouco, né? E vai acontecer isso, você alivia a sua força e consegue empurrar o objeto com uma força constante, certo? Consegue empurrar o objeto com uma força constante. Então, até aqui você tinha Mi estático, e a partir daqui você tem um coeficiente de atrito cinético ou dinâmico, tá bom? Porque o objeto entrou em movimento, tá? Quer ver o exemplo disso? Vamos pegar um exercício que eu trouxe aí, tá? É esse aqui, ó. Um pequeno bloco de massa igual a 12 quilos. Deixa eu funcionar aqui. Um pequeno bloco tem massa igual a 12 quilogramas, repousa sobre uma superfície horizontal, ou seja, ele está parado, certo? Os coeficientes de atrito estático e dinâmico entre o bloco e a superfície são, respectivamente, 0,5 estático e 0,3 o dinâmico. Então, ó, o atrito estático, Mi E, é meio, certo? E o Mi cinético, ou Mi dinâmico, é 0,3. Aqui é parado e aqui é em movimento. Então, quando ele está parado, o atrito é 0,5. Considere o módulo da aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo, tá? G igual a 10. No instante t igual a 0, aplica-se ao bloco uma força F, horizontal e constante.
Determine em newtons a intensidade da força de atrito nos seguintes casos. Então, ele quer que a gente calcule a força de atrito, Fat, tá? Que ela vai aparecer contra aqui, ó, né? Fat. Quando a força vale 0, F. Quando a força vale 50 e quando a força vale 96. Primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é o seguinte, ó. A gente vai calcular a força de atrito desse bloco quando ele está parado. Então, a gente sabe que ele tem um peso aqui, ó, tá? Quando ele está parado, que é massa vezes a gravidade. E a gente sabe que a gente tem uma normal aqui que está balanceando esse peso, tá? Então, primeira coisa, vamos calcular o peso desse corpo, tá? Peso do corpo, tá? P é igual a massa vezes a gravidade. Então, o peso desse corpo aqui, vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui do lado. Peso do corpo é igual a massa vezes a gravidade. Primeiro calculo o peso. Peso, massa dele 12 kg vezes a gravidade que é 10, dá 120 N. Então, peso do corpo é igual a normal, que é igual a 120 N. Acabamos de calcular, tá bom? Beleza. Agora vamos calcular a força de atrito máxima que esse corpo vai suportar de atrito. Então, vamos calcular a força de atrito máxima que esse corpo vai ter. Força de atrito máxima com o corpo parado. Se o corpo está parado, pessoal, qual o coeficiente que eu vou utilizar? Vou utilizar o atrito estático, que vale meio, né? E o peso do corpo, que é igual a normal, vale 120. 120 newton, certo? Então é o seguinte, a força de atrito, que nós chamamos de Fat, como que a gente calcula? Mi, que no caso aqui é o estático, vezes a normal. Então, a força de atrito estático é Mi, 0,5, vezes 120, que é a normal, que a gente já calculou. Meio vezes 120, a força de atrito estático desse corpo máxima, a força máxima que esse corpo vai ter, né, de atrito estático, é de meio vezes 120, é a metade de 120, 60 newtons. Ou seja, pessoal, eu preciso de uma força maior do que 60 newtons para movimentar esse corpo. Se eu aplicar menos do que 60, ele não sai do lugar. É a mesma coisa, tenta empurrar sua mesa aí com uma força pequena. Ele não vai sair do lugar. Você pode aplicar a força, mas a mesa não sai do lugar. Se eu aplicar uma força maior que o atrito, se eu vencer o atrito, aí eu consigo botar a mesa em movimento. Então, ó, o caso 1 aqui, ele quer saber, determine em newtons a intensidade da força de atrito. Tá? Pessoal, é o seguinte, ele quer saber a intensidade da força de atrito. Quando a força para a direita vale 0, a força de atrito vale 0. Então, a resposta 1, Fat igual a 0. Fat igual a 0. Tá? Deixa eu tirar esse aqui do lado, essa letra B aqui, porque a gente vai pensar nela depois. Jogar ela aqui para baixo. Jogar para a direita, na verdade, aqui. Depois a gente pensa nela. Tá? Então é o seguinte, a força de atrito, quando a força para a direita vale 0, força de atrito vale 0. Não tem nenhuma força ali exigindo. Então, nesse caso aqui, ó, vamos esperar minha luzinha pensar um pouquinho aí, né? Nesse caso aqui, a força vale 0. Fechou a luzinha, pessoal. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Então, se eu aplicar uma força de 0,
o atrito é 0, certo? E aí não vai ter atrito, o corpo está parado, a resultante das forças é 0. Se eu aplicar uma força de 50, a gente viu que o atrito máximo que o corpo vai aguentar é 60 newtons, certo? Se eu aplicar uma força de 50, o corpo vai se movimentar? Não vai se movimentar, porque para vencer o atrito a gente precisa de 60 newtons. Então, se eu venho aqui e aplico uma força de 50 para a direita, qual vai ser o valor da força de atrito? Vai ser igual à força para a direita, 50. Porque uma equilibra com a outra e o corpo não entra em movimento. Legal isso? Fácil, né? Então, ó, força de atrito. Se a força F é 50, a força de atrito é 50 newtons para a esquerda, ou seja, menos 50. Tá? Mas vamos lá, 50 newtons para a esquerda. E se eu aplico uma força de 96, aí o corpo vai se movimentar, certo? Aí o corpo vai entrar em movimento, porque ele vai vencer o atrito, tá bom? Se eu aplico uma força de 61, na verdade, né? Se eu aplicar uma força de 61, esse corpo já vai se movimentar. Porém, quando eu aplico a força de 96, que é mais do que os 60 que o atrito vai transmitir aqui para o corpo, que é a máxima, esse corpo vai entrar em movimento, vocês concordam? Né? Se ele vai entrar em movimento, então nós não falamos mais de atrito estático. Se ele vai entrar em movimento, nós falamos de atrito cinético ou dinâmico. E aí vai mudar, né? O atrito cinético do nosso corpo aqui com a superfície é 0,3 o coeficiente, tá? 0,3, depende das superfícies, tá? Então agora a força de atrito vai ter um novo valor. A força de atrito agora vai ser μ cinético, porque o corpo está em movimento, vezes a normal, que é igual ao peso. Então a força de atrito agora, pessoal, vai ser o μ, que é 0,3, vezes a normal, que é 120, tá? Pessoal, essa conta aqui, precisa se descabelar para fazer ela? Não, o que eu vou fazer? Como eu sou muito esperto e vocês também são, a gente vai dar uma mudada aqui. Eu vou pegar a vírgula desse número aqui, vou diminuir ele para cá, vou transformar o 120 em 12. 120 eu vou transformar em 12. Só que eu faço isso, eu tenho que fazer algo desse lado aqui, eu tenho que aumentar essa vírgula para a direita. Então, eu vou aumentar a vírgula para a direita, vai mudar para 3, certo? O 0,3 virou 3, aumentou, e o 120 virou 12, diminuiu. Não preciso fazer a conta com vírgula. Por quê? 3 vezes 12 eu sei fazer, pessoal. 3 vezes 12 é 36. Então, a força de atrito, quando a gente aplicar 96 newton, a força de atrito vai ser 36 newton. Entenderam a lógica do atrito cinético, atrito estático? Tá bom? Então, essa continha com vírgula aqui, pessoal, é simples de fazer, tá? Ó, mesma coisa de eu fazer assim, ó. 2 vezes 300. Vamos supor que eu vou fazer 2 vezes 300. 2 vezes 300 nós sabemos que é 600, não é isso? Olha aqui. Se eu pegar esse número que está com a vírgula aqui, ó, e aumentar a vírgula uma casa para a direita, eu vou transformar o 2 no 20, certo? Só que se eu transformei o 2 em 20, eu aumentei ele 10 vezes, esse número aqui, ó, o 300, eu tenho que diminuir ele 10 vezes, ou seja, a vírgula que está para cá, eu tenho que passar ela para cá. Ou seja, eu vou transformar o 300 no 30. Quanto que é 20 vezes 30? É a mesma coisa que 2 vezes 300, 600. Ou seja, pessoal, quando aparece uma conta para a gente, por exemplo, 0,25 vezes 300, muitas vezes a gente se descabela fazer essa conta aqui. Bota lá e vai, multiplica e tira e soma. É muito mais fácil trabalhar com a vírgula. Mexer a vírgula para lá e para cá. Ó. Porque aqui tem uma vírgula ó, no 300. Olha aqui, se eu pegar essa vírgula aqui e jogar para cá, ó, 2 casas, esse número vai se transformar no número 25, que é um número sem vírgula, pessoal. Não é um número quebrado, na verdade. Todos os números têm vírgulas, né? Mas não é quebrado. Então, eu pego essa vírgula, se eu joguei 2 para a direita, eu pego essa vírgula para manter a igualdade e jogo 2 para a esquerda, vai transformar no 3. Ou seja, aquela conta 0,25 vezes 300, que era uma conta grande, só mexendo com a vírgula nós transformamos numa conta simples de fazer. 25 vezes 3, que é 75. Ó,
Beleza, né? Muito fácil. Então, vamos fazer a letra B agora do nosso exercício. A letra B, cadê ela? Cadê você, letra B? Ah, tá aqui. Ele quer que a gente calcule a aceleração do nosso bloco. Ele quer que a gente calcule a aceleração do nosso bloco no caso 3. Pessoal, no caso 1, que a força era 0, quando a força para a direita era 0, né? A aceleração é 0, porque o bloco não entra em movimento. Quando a força é de 50 newtons, a aceleração também é igual a 0, porque não vencemos o atrito. O atrito era 60 newtons, né? O atrito estático. Então, a gente precisaria de uma força maior do que 60. Quando a gente aplicou uma força, no caso 3, de 96 para a direita, 96 para a direita, vou desenhar o bloco aqui, né? Aplicamos uma força de 96 newton para a direita, a gente venceu esse atrito que era de 60. Porém, quando a gente venceu esse atrito de 60, o nosso atrito se transformou de estático parado para dinâmico, e a gente calculou que ele vale 36. Ou seja, se eu quero descobrir a aceleração desse bloco aí, tá? O que a gente faz? A gente apela para a segunda lei de Newton. Força resultante é a massa do bloco vezes a sua aceleração. Tranquilidade? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, encontrar o valor da força resultante. Isso é muito fácil para nós que já estamos acostumados com isso. Tá fácil, professor. A força resultante aqui no caso é 96 para a direita menos 36 para a esquerda. Então, 96 para a direita menos 36 para a esquerda, que é o atrito, vai dar uma força resultante de 60 newtons. 96 menos 36, 60 newtons para a direita. Então, eu venho aqui, essa força resultante, eu substituo no lugar da força resultante, 60, que é igual a 12 vezes a aceleração, certo? Olha aqui, pessoal. Então, 60 é igual a 12 vezes A. 60 é igual, ó, o 12 está multiplicando. Se eu passar para o lado de cá, ele vai passar dividindo, né? 60 dividido por 12 é igual a aceleração. E a aceleração vai ser de 5 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Ó, vou deixar um exercício aqui para vocês tentarem fazer, que é esse aqui, ó. Cadê ele? E aí tem o exercício da atividade lá que a gente deixou. Olha aqui. Vou ler com vocês, ó. Um bloco de 40 kg de massa é empurrado por uma força F horizontal cuja intensidade vale 200. Então, essa força F aqui, ó, ela vale 200 newtons. Está empurrando o bloco. Sabendo que a velocidade do bloco é mantida constante, olha que isso aqui é importante, ó. Velocidade do bloco é constante, e que o módulo da aceleração da gravidade é 10, determine, olha o que ele quer saber, o coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e a superfície. Pessoal, toda vez que ele falou que a velocidade do bloco é constante, quer dizer que, obviamente, que a força resultante sobre ele é zero, ou seja, a aceleração vale zero. Quer dizer que não tem força, gente, sobre ele? Não, não quer dizer que tem força, porque a gente já viu que tem uma força de 200 aqui. Ele quer dizer que existe uma outra força contrária aqui, que também vale 200 newton. Nesse caso aqui, quem que é a força contrária? É a força de atrito. Ou seja, a gente já descobriu quanto vale a força de atrito. A força de atrito vale 200 newton. Tá? Então, ó, Fat, que é a força de atrito dinâmico, porque ele está em movimento, né? É igual a 200 newton. Se ele quer que a gente encontre o μ, o coeficiente de atrito, olha que facinho. O μ vai estar aqui, ó. Fat é μ vezes A normal. E como o bloco está no plano aqui, A normal que aponta para cima é igual ao peso que aponta para baixo. Ou seja,
O peso desse nosso bloco é a massa vezes a gravidade. Então, a massa dele é de 40 quilos, vezes a gravidade, que é 10, dá um peso de 400 newton, tá? Então, se é normal é igual ao peso, olha aqui, a força de atrito é 200, o Mi eu não sei, a normal é 400, que é igual ao peso, eu passo esse 400 dividindo lá, então vai ficar 200 dividido por 400, que é igual ao Mi, e o Mi vai dar meio. Pessoal, Mi é um coeficiente, não tem unidade, porque veja bem, estou dividindo aqui uma força em Newton por outra força em Newton. Newton dividido por Newton fica 1, não tem unidade. Tá bom? Com isso vocês conseguem resolver a atividade aí da semana. E um abraço e boa semana.